Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Este é o domingo da ordenação dos 3 novos diáconos com vista ao sacerdócio na Diocese de Angra. Os 3 seminaristas estiveram este ano pastoral em estágio ao serviço de algumas paróquias de São Miguel e Terceira. Nas Feteiras, Candelária e Ginetes esteve o lagoense André Furtado. Foi assim um ano, uma estreia na formação do seminário, né, dos jovens que estão a estudar para um dia serem sacerdotes. Fomos então os primeiros a experimentar, né, esta nova ideia. Foi uma experiência positiva, chegando assim já ao fim desta etapa, foi uma experiência positiva. Claro que ainda por algumas arestas, ainda poder assim limar, né, porque nem tudo é perfeito à primeira vez, mas sim, é uma iniciativa aprovada, porque nos dá-nos, de certa forma, dá-nos um bocadinho de bagagem, de certa forma também, no sentido de podermos como lidar com as pessoas, lidar com alguns assuntos da vida paroquial, bem que neste estágio em que eu estive a estagiar na zona oeste da Vidoria de Ponta Delgada, mais precisamente entre as paróquias, Feteiras, Candelária e Ginetes, em que, na minha experiência, desde a experiência de uma pastoral social, uma pastoral dos enfermos, também saber lidar com, também ter, palpar terreno neste sentido. E o balanço que faço desta iniciativa é positivo. Lionel Vieira, natural das Furnas, e esteve ao serviço das paróquias de Agualva e Fontinhas, na Praia da Vitória, e diz que esta foi uma experiência diferente. É uma experiência diferente das vividas até então. Há uma maior ligação às paróquias e às pessoas que fazem parte delas. Trabalhar nas Fontinhas e na Agualva tem-me ajudado a crescer e a aprender, em conjunto também com as pessoas. Dessa forma podemos tocar a realidade do que é a vida de um parque, do que é a vida de um pastor que vive junto com as pessoas e próximo das pessoas. Há de certa forma um misto de sentimentos. Por um lado, a alegria por se aproximar este dia em que, através da ordenação, me entrego ao serviço da Igreja, de uma forma concreta, através do diaconato. Por outro lado, também há a ansiedade associada ao desejo de abraçar esta nova missão. O terceiro candidato ao diaconado, que será ordenado na tarde deste domingo, é Rui Pedro Soares, natural da Ilha do Faial, serviu as paróquias da Atalhada, Rosário e Santa Cruz, na Lagoa. Garante que este é um dia que marca a vocação e a vida. Sobretudo a ansiedade e o nervosismo da espera deste momento, mais esta etapa na construção da minha vocação e neste sentido de me entregar neste ideal de vida. Tanta coisa que nos passa agora pela cabeça, tanto pormenor, muitas vezes, coisas que são precisas nós acertarmos e pormos em alguma afinação de pormenores e de ideias para que tudo corra da melhor maneira, porque também nós vivemos este dia de uma forma que nos marca para toda a nossa vida. Ficamos sempre com esta memória, mas que não seja só também a memória do dia, mas a memória do ministério que abraçamos neste dia e que este ministério nos acompanhe sempre no ideal da nossa vida e na nossa pastoral no futuro, nas comunidades. Os 3 futuros diáconos terminaram o 6º ano de seminário em junho de 2023 e estão há um ano ao serviço destas comunidades. Neste domingo, pelas 16 horas, serão ordenados diáconos com vista ao sacerdócio pelo bispo Dom Armando Esteves Domingues, na Sé Catedral de Angra. O Bispo de Angra reuniu-se de 8 a 10 de junho com o Conselho Pastoral Diocesano no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada, num encontro em que foi sublinhada a necessidade de diálogo da Igreja com o mundo atual. Entendendo que a Igreja está inserida no mundo e também é mundo, este Conselho Pastoral decidiu propor ao prelado diocesano o incremento de estruturas de diálogo com a cultura, com a economia, a política e a sociedade em geral,
de modo a que a Igreja não chegue tarde e com respostas sempre negativas aos desafios e contradições que o mundo lhe coloca. Carmo Rodeia, presidente eleita do Secretariado Permanente do Conselho Pastoral Diocesano. Na reunião participaram 43 conselheiros, na grande maioria leigos de todas as ilhas e áreas da Pastoral Diocesana, e ainda 4 observadores convidados pelo Bispo Diocesano Dom Armando Esteves Domingues, tendo os trabalhos sido desenvolvidos em forma sinodal, à semelhança do modelo experimentado pelo Papa Francisco na 16ª Assembleia do Sínodo sobre Sinodalidade, com 3 laboratórios definidos. A Igreja dos Açores, por meio do Laboratório da Sinodalidade, pretende fomentar uma Igreja mais corresponsável e participativa, onde o papel dos leigos seja tão digno como o do clero. Este Conselho deliberou propor ao Bispo Diocesano o esquema de uma sinodalidade circular, isto é, as ideias e criatividade das ações partirem das bases, paróquia, movimentos e povo de Deus em geral, e a coordenação ser assegurada por uma estrutura designada para tal, tendo como eixo deste movimento circular a ouvidoria e os seus conselhos pastorais. Neste sentido, o Conselho sugere que os conselhos pastorais de ouvidoria sejam liderados por leigos. Na linha do Papa Francisco, o Conselho concordou por unanimidade estimular uma igreja em saída missionária e hospital de campanha, promovendo uma pastoral de convite pessoal a leigos para projetos concretos dentro da igreja. O Conselho Pastoral reafirmou também a necessidade de uma igreja samaritana nos Açores, onde a pobreza e a exclusão social são relevantes, que seja casa de proximidade, hospitalidade e empenho na pastoral socio-caritativa e na pastoral do acolhimento de pessoas em situação de pobreza, de exclusão social, de vulnerabilidade, com deficiência, em situação de migrantes e na condição de sem-abrigo, entre outros. O Laboratório da Fraternidade, que por sua vez congrega todos os serviços e movimentos da Diocese, coordenando-os com objetivos precisos que levem a Igreja Açoriana a trilhar o caminho sinodal até 2034, para a celebração dos 500 anos da Diocese. Sugeriu a realização de um mapeamento de todas as estruturas pastorais da Diocese, serviços, comissões e movimentos. Na sequência deste trabalho, será possível identificar a missão e as necessidades de cada organismo para potenciar o trabalho em rede que facilite o planeamento da ação, evitando atropelos, sobreposição de iniciativas e resistências que dificultam o trabalho conjunto. Assim, sugere-se uma profunda intercomunicação entre os 3 pilares da pastoral da Igreja: a pastoral da evangelização, a pastoral da celebração e a pastoral social. Ainda no âmbito deste laboratório, o Conselho sublinhou a especial necessidade de recuperar o dinamismo comunitário, incentivando a realização de retiros, espaços de aprofundamento espiritual, grupos de oração e reflexão que envolvam especialmente os jovens e as famílias, de modo a promover a paixão por Jesus Cristo, centro de toda a ação da Igreja. Com foco no Jubileu da Esperança, em 2025, o Laboratório da Esperança tem como finalidade definir e promover um conjunto de ações litúrgicas, catequéticas e sociais que levem a Diocese a celebrar com a Igreja Universal esse mesmo jubileu, lançando a Igreja Açoriana nos grandes desafios que a conduzirão à comemoração dos 500 anos da fundação da Diocese em 2034. O Conselho sugere ao Bispo Diocesano que constitua um grupo de trabalho que coordene uma série de ações pastorais a celebrar todos os meses e em todas as ilhas que evoquem o sentido da esperança cristã. Organizar uma aldeia da esperança dirigida aos jovens em formato de acampamento, seguindo o modelo de TZ, a decorrer no verão, de preferência na Ilha de São Jorge, no Santuário do Senhor Santo Cristo da Caldeira, lugar de referência na Diocese. Para melhor celebrar o Jubileu da Esperança, o Conselho Pastoral propõe a criação de itinerários jubilares em todas as ilhas, com lugares definidos para peregrinações e romarias, especialmente de jovens, que evoquem a esperança e a paz numa dinâmica da ecologia integral,
conforme os últimos documentos do Papa Francisco, as encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti e do Papa Bento XVI, a encíclica Spe Salvi, sobre a esperança. No final do comunicado, o Conselho Pastoral Diocesano, juntamente com o Bispo de Angra, congratula-se com a forma como decorreram as eleições para o Parlamento Europeu em Portugal, sobretudo com o facto de, entre os eurodeputados portugueses, se encontrarem 3 açorianos, na esperança de que eles representem e defendam da melhor forma possível a nossa região. A Igreja de Santo António Além Capelas celebrou 500 anos na passada quinta-feira. Depois das obras, a Igreja reabre ao culto com um vasto programa celebrativo numa comunidade que também ela mudou. Nós já começámos propriamente o ano passado e, como eu costumo dizer, só vamos terminar para o ano que vem. Porquê? Aquilo que nós sabemos é do Gaspar Frutuoso, em que ele nos diz que antes de 1524 já existia cura em Santo António. Portanto, não temos aqui bem preciso. No entanto, começámos o ano passado com alguns eventos culturais, temos agora os eventos religiosos e depois vamos regressar também a alguns momentos da história, com conferências, catequeses. Portanto, há aqui toda uma forma de assinalar todo um percurso desta história. E esta história leva-nos a perceber o que é que nós podemos lançar em termos de futuro. Se por um lado nós tínhamos anteriormente aqui uma comunidade muito ligada à área rural, hoje funciona um pouco como dormitório de Ponta Delgada. E isto deixa-nos novos desafios. O ir à procura, o acolher, mas também irmos à procura desta gente que está um pouco mais afastada, um pouco ligada à cidade, e que a sua vida paroquial já não é só em Santo António, mas também ligação com outros polos, com outras culturas, digamos assim. O ouvidor de Capelas e pároco de Santo António, padre Horácio Dutra, diz que o diálogo interreligioso é o grande desafio da Igreja nos dias de hoje, para além da necessidade de inclusão. Naturalmente que uma paróquia que tenha cerca de 200 crianças e adolescentes na catequese tem de ser uma paróquia viva. Mas além disso nós temos a chamada catequese de adultos, que não é só formação, é também percebermos o sentido da nossa fé e da religião católica. Nós, em primeiro lugar, somos cristãos e depois temos que perceber que pertencemos a uma igreja que é católica, que é universal. E esta mensagem de Jesus é a mensagem que ele deixou aos apóstolos, que os desafiou, e é preciso percebermos. Nós às vezes, e alguns colegas, eu falo muito disto, há muita gente que está preocupada com o número. A igreja começou com 12, à volta de Jesus. E são esses 12 que eram o fermento na massa. Então nós temos que ter as chamadas catequeses de adultos, as formações, para que estes que estão cá dentro, lá fora, possam ser sinal de contradição no mundo de hoje, mas ao mesmo tempo sinal de acolhimento. Atualmente, a paróquia de Santo António promove também catequeses para crianças com deficiência. A celebração dos 500 anos começou com uma homenagem ao padre David Botelho do Coto, que durante 33 anos foi pároco da comunidade de onde era natural e deixou um grande legado em Santo António. O Instituto São João de Deus e as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus estão a promover 3 campos de férias. Chama-se Vem Partilhar a Vida. 2 edições em Angra, em julho, e uma sessão em agosto, em Ponta Delgada. 10 dias de reflexão e experiência nas casas de saúde dos Açores, como explica o irmão Augusto Vieira, do Instituto São João de Deus. São encontros em ambiente cristão para rapazes e raparigas que queiram disponibilizar uma semana para virem passar connosco, com os irmãos e com as irmãs, e, ao mesmo tempo, simultaneamente, com os doentes que assistimos. São experiências muito ricas, porque associam o convívio, o encontro, a amizade, o conhecimento do grupo, que 6 dias juntos, não é um Big Brother, mas quase podia ser, embora com um ambiente bem diferenciado e fraterno, e, ao mesmo tempo, essa oportunidade de estarem dentro de uma casa de saúde
ou 2 casas de saúde, no caso, que são muitas vezes ambientes um pouco desconhecidos, com meias-verdades ou erros de compreensão deste tipo de instituições. Então os jovens têm a oportunidade de ficar bem perto dos doentes, podendo até servi-los, animá-los, cantar para eles, servi-los à mesa, ajudar em diversas pequenas atividades. E depois têm a oportunidade de conhecer também estas obras da Igreja, que às vezes não são assim tão conhecidas. Estes campos de férias já acontecem há mais de 30 anos nas casas de saúde do continente e agora chegam às dos Açores, para uma experiência marcante. Da minha experiência, que já orientei cerca de 80 grupos, o mais interessante, ao fim do terceiro dia, porque o segundo e o primeiro às vezes são um pouquinho surpreendentes, para não dizer chocantes, ao fim do terceiro dia é de facto o contacto com os doentes. Na maior parte dos doentes eles encontram de facto amigos, pessoas que estão à espera deles, pessoas que perguntam por eles, se algum dia não vão, se alguma hora esperavam por eles e eles não vão, e de facto o que marca mais é esse conhecimento e essa proximidade, esse relacionamento que fazem, que estabelecem com os doentes ou as doentes internados. Depois, geralmente também são interessantes as noites, porque são muito variadas. Um dia é de filme, outro dia é de oração de interioridade, outro dia é tipo TZ, outro dia é recreativo, outro dia na rua, caminhando. Cada noite também é diferente, para além da avaliação que fazemos de cada dia e projetamos o seguinte. O irmão sugere grupos de 10 a 12 pessoas para cada um dos turnos dos campos de férias. Em Angra vão acontecer de 1 a 8 de julho e de 20 a 25 de julho. Em Ponta Delgada decorre de 26 de agosto a 1 de setembro. Os interessados poderão contactar o número 9272 31098 para a inscrição. E nesta edição do Igreja Açores é nosso convidado António Maria Gonçalves, que fala connosco a partir das flores, um homem da política, também um cristão comprometido e é agora também membro do Conselho Pastoral Diocesano. Esteve neste encontro, obrigada por estar connosco e antes de mais, como é que foi esta participação no Conselho Pastoral no passado fim de semana? Muito boa tarde, ou bom dia. Eu queria fazer o meu registro muito positivo em relação à minha participação no Conselho Pastoral Diocesano. Acho que foi, para mim, uma experiência enriquecedora, na medida em que pude constatar de perto com os problemas das diversas ilhas e com a vontade, sobretudo com a grande vontade de todos os leigos e de todos os cristãos e pessoas empenhadas da Igreja em fazer o melhor e em perspectivar o melhor para a nossa Igreja açoriana. Vamos conversar sobre uma realidade que, aliás, está na ordem do dia e nos Açores não é exceção, apesar de termos aqui alguns contornos um pouco diferentes. Está na ordem do dia o tema da imigração em Portugal. Aqui também nos Açores o fenómeno acontece com contornos bem diferentes. Qual é a realidade atual da Ilha das Flores? Pelo que sei, são mais de 40 nacionalidades numa ilha tão pequena, não é assim? Sim, numa ilha que não ultrapassa os 3.800 habitantes. Nós devemos ter, segundo os registros que eu pude consultar nas câmaras municipais, que até à extinção do CEF é que detinham todas as entradas, os registros de entrada de todos os imigrantes. Eu posso afirmar que temos de facto cerca de 41 nacionalidades neste momento a residir, pessoas dessas nacionalidades a residirem na Ilha das Flores. Portanto, são quais, sobretudo? São, portanto,
desde a China, os palopes, os nórdicos, brasileiros, da União Europeia, a maioria, como é óbvio, depois vem a Inglaterra, os Estados Unidos da América, até mesmo do Canadá, ucranianos, israelitas, russos, romanos, do Uzbequistão, do Bangladesh, do Sri Lanka. Portanto, uma multiculturalidade incrível numa ilha tão pequena, que é de facto deve estar a ser estudado, e penso que todas as instituições, o próprio governo e a AIPA, que é a Associação dos Imigrantes dos Açores, têm dados muito interessantes em relação a tudo isto. Merece realmente, a nível sociológico e económico, ser de facto estudada toda essa situação, porque a Ilha das Flores, apesar de tão pequena, desde o começo do fenómeno da imigração, começou desde logo a ser uma das ilhas com maior potência na sua procura, a seguir às ilhas maiores, como sejam São Miguel, Terceira e Pico, vem as Flores foi sempre um ponto de achamento interessante por parte dos imigrantes. E vemos que nas últimas décadas vem a subir, como acontece nos Açores, em que a população imigrante deverá rondar por volta dos 5.100 pessoas, 5.100 pessoas. Nós, nas Flores, com uma população destas, devemos ter uma percentagem à volta dos 4%. Uhum. Portanto, uma percentagem significativa. Significativa. Portanto, a Ilha das Flores pode-se dizer que tem sido um lugar de acolhimento interessante e importante a nível dos açorianos, proporcionalmente falando, como é óbvio. Já vamos falar sobre os desafios que isto acarreta não só para estes próprios imigrantes, mas também para o seu acolhimento e a comunidade açoriana, e particularmente na Ilha das Flores. Como é que acha, qual é o perfil destes imigrantes, e porquê que acha que escolhem as Flores para se fixarem? Quais são os objetivos destas imigrações? No começo, nós começámos a perceber que as pessoas que nos procuravam eram sobretudo pessoas de uma determinada idade, que já na idade da reforma, que escolheriam a Ilha das Flores, o seu sossego, a sua segurança, a sua natureza, como um lugar bom para viverem com calma os últimos dias. A partir a reta final das suas vidas, depois começam a aparecer gentes de todas as idades, e hoje temos muitos jovens e um número muito razoável de crianças. Eu aqui ao lado da minha casa, só a título comparativo, meus vizinhos são israelitas, portanto um casal ainda jovem que tem duas crianças em idade escolar. Portanto, quem diz estes, diz os outros que eu tenho mais ao lado, que são do Bangladesh, e aí esses já são adultos, mas uns adultos na idade dos 30 aos 40, 20, 30, 40. Portanto, aparecem, de facto, estão a surgir muitos interesses por parte da juventude. Depois, com a incrementação das novas tecnologias e com o teletrabalho, já vemos hoje muitas pessoas, bons profissionais, que nos falam do trabalho que fazem à distância, e que, portanto, pessoas com das mais diferentes licenciaturas e saberes, que estão aqui a residir, a reconstruir as suas casas, a comprar os seus terrenos e a fazerem a sua vida nas Flores. De facto, uma solução e
e um contributo importante para os nossos problemas que temos demográficos, com o envelhecimento da população e com a necessidade urgente das sociedades se renovarem e se reconstruírem. E que não quereria entrar em estudos sociológicos, que não é a minha área, nem me sinto à vontade para os fazer, estarão a ser feitos com certeza por quem de direito, mas preocupa-me de certa maneira até que ponto é que nós estamos preparados e é que nos temos preparados e é que estamos despertos para incluir tantas pessoas de tantas raças e costumes e religiões e portanto, e feitios diferentes e formas de estar e formas de ser diferentes. Essas pessoas, por enquanto, considero que são pessoas que não vêm trazer distúrbios, nem vêm complicar a vida social dos florenses, mas são, pelo contrário, são pessoas que estão começando a se abrir e a se incluir e a fazer parte da nossa economia, das nossas festas, a absorver as nossas tradições, os nossos costumes, a nossa cultura, e que têm muito gosto em saber, em aprender o português. Estão sendo criadas algumas escolas ad hoc, entre aspas, de pessoas portuguesas que estão a dar já, a lecionar de forma particular o português para grupos de pessoas e, portanto, estão a ser feitos esforços também por parte das autarquias que promovem e que incluem essas pessoas e que aproveitam os seus saberes, os seus conhecimentos também para fomentarem o desenvolvimento e tornarem a ilha, que é de facto uma ilha cosmopolita, que já poderá começar a ser. Acha que esta poderá ser a resposta que as ilhas praticamente todas vivem o momento de envelhecimento da população açoriana no geral e nas ilhas mais pequenas em particular, mas isto traz estes enormes desafios também de acolhimento. Como é que os florenses, ou florentinos, como eu gosto de lhes chamar, estão a acolher estes imigrantes? Como é que tem sido esta convivência? No começo houve uma ligeira desconfiança por parte dos habitantes da ilha. É normal, pronto, no começo era com alguma retração, que se aceitavam as pessoas e que se viam, mas depois de se perceber para que vinham e as suas intenções, e depois deles se começarem a abrir e a frequentar os lugares, os meios, começámos a encontrá-los nos supermercados, nas repartições públicas, nas nossas festas, até mesmo nas festas religiosas, e depois a partir daí começou a dissipar-se toda essa, digamos, esta ligeira desconfiança que terá acontecido no começo. E presentemente as pessoas começam a ter uma atitude de vizinhança muito interessante com essas pessoas, e é frequente vermos pessoas a falar e a tentar, também nas flores, felizmente, que já muita gente fala o inglês, e todas essas nacionalidades, quase todas elas, a não ser talvez os alemães e os austríacos, que são mais renitentes na língua inglesa, começam a fazer com que, sobretudo, os mais novos se deem e se encontrem e estejam muito à vontade uns com os outros. Claro que isto é tudo um processo que se está fazendo, não é? E que não podemos dizer que neste momento estar com os estrangeiros é igual como estar com os nossos vizinhos com os quais convivemos desde que nascemos. Mas é um processo muito interessante de observar, sobretudo
melhoria das relações, das inter-relações que se verificam numa ilha tão pequena como esta. Acha que este foi um fenómeno que a pandemia acelerou? Quanto tempo tem mais ou menos esta vinda massiva de imigrantes para a Ilha das Flores? Em 2022 já tínhamos, os dados, aliás, que eu tenho são dados de praticamente há 2 anos, logo a seguir à pandemia, mas nos registros que eu encontrei, que eu procurei, que me foram fornecidos, isto tem sido um processo que tem vindo a dar-se e a aumentar ao longo dos tempos. Na última década houve aliás, isto aconteceu também nos Açores, houve um aumento de 60 e tal % de aumento da imigração nos Açores. E a Ilha das Flores, nesta percentagem, veio sempre a acompanhar, se não ainda a registar ligeiros aumentos em relação à média regional. Já tendo inclusivamente sido deputado pela Ilha das Flores e tendo estado ligado a autarquias e ao poder local, quais acha que são atualmente as grandes prioridades de resposta da Ilha das Flores? Se pudesse decidir, quais eram as prioridades para que a Ilha das Flores pudesse dar resposta a estes novos habitantes? Eu acho que, dada a falta de massa crítica e de diversos serviços especializados, que eles deveriam ser frequentemente convidados a intervir, a estarem presentes, a nos darem as suas experiências e a haver se promover a interligação entre esses nossos imigrantes e os nossos conterrâneos florenses. Eu acho que tudo quanto fosse evento, tudo quanto fosse deveria ser, deveriam ser convidados e deveria-se cultivar o encontro, a inclusão e o encontro dessas pessoas nas diversas atividades, sobretudo nas atividades culturais, recreativas, lúdicas de toda a ordem. Eu acho que, sim, promover as escolas, as escolas de aproximação da língua e incentivar as crianças a participarem e a se incluírem, como está a acontecer, felizmente, neste momento, porque nas festas escolares, nos finais de ano, nas festas da catequese, nas festas, já começamos a ver crianças de outras nacionalidades, ao par das nossas crianças, portanto, ligadas e comumente unidas nas nossas atividades. E eu acho que é isso que deveria ser feito para que se diluíssem todos esses saberes e toda essa interculturalidade entre essas diversas culturas e nacionalidades. Porque todas elas são um aporte para o enriquecimento, de certeza, da própria ilha, das nossas ilhas todas. É um entusiasta do bem-estar das crianças, aliás, foi um dos promotores da criação da Comissão de Proteção de Menores aí na Ilha das Flores. Estas crianças que chegam têm resposta às suas necessidades, as estruturas educativas das Flores têm resposta para estas crianças? Sim, eu acho que sim. Pelo que eu sinto e pelo que eu vejo, elas estão a ser muito bem incluídas e estão a ser muito bem recebidas. Os professores têm tido um trabalho muito especial neste campo. A Igreja começa a estar também dispersa para este problema, que eu acho que aí temos mais ainda para fazer e mais um trabalho a realizar, mas eu acho que sim, a sociedade civil, as autarquias, o próprio governo, eu acho que tudo
tudo são aportes importantes que se estão a realizar e que é preciso interligar bem todas essas diligências e todas essas sinergias para que todo esse fenómeno seja conduzido com sucesso num futuro muito próximo. Já chegou com esta conversa ao meu próximo tema sobre o acolhimento e o papel da própria Igreja neste acolhimento aos imigrantes, e falo da realidade particular das Flores, mas que será extensível para todas as ilhas. Como é que a Igreja está a acolher estes forasteiros? Eu acho que está a iniciar o processo de inclusão. Portanto, é um trabalho que tem que ser ainda talvez mais aprofundado, mas que na escola, sobretudo a partir da escola, já estão a dar passos importantes da inclusão dessas crianças estrangeiras. Para isso pode ter um papel muito importante e cada vez mais importante as aulas de religião e moral, onde essas crianças comecem a ser chamadas também para título experimental ou a título convite, ainda que não seja também senão a título experimental, o mesmo acontecendo também nas paróquias, na igreja, nas nossas festas religiosas, tentar convidá-los, as pessoas mais influentes de cada paróquia e as instituições canónicas terem esse cuidado e essa vontade para que se promova essa aproximação. As pessoas passarem a ser mais convidadas, mais incluídas, serem chamadas para as nossas festas. As festas de Espírito Santo podem ser um ponto, e estão a ser, que isso eu já reparei, um ponto muito interessante de encontro, uma vez que aqui nas Flores e em muitas outras ilhas se promovem as coroações e os impérios, as festas populares com as nossas famosas sopas de Espírito Santo, não é? Onde todos se sentam e onde todos comem fraternalmente, e onde eles afluem de forma muito simpática e se predispõem a ajudar, e se predispõem a colaborar e até a contribuir. Tenho sido o meu conhecimento de muitos casos em que se disponibilizam para contribuir e para ajudar. A miúdo já os começámos a ver na igreja. Sei, através de relatos com o clero da ilha, de que começam a haver algumas vontades de algumas crianças. Estou-me a lembrar concretamente do caso de uma criança judia que começou a mostrar que os pais estão a abrir-se para essa possibilidade de vir a fazer o seu batismo e a sua primeira comunhão, entre outras situações que nós sabemos. Nesse aspecto, a Igreja, eu acho que ainda não deu os passos todos que poderia dar, porque falta, como a Igreja também, por sua vez, tem menos pessoas instituídas para o poder fazer de uma forma mais forte. No entanto, a Igreja poderá ter um papel também, e deverá ter um papel muito importante, num país e numa região e numa ilha onde foi tão forte sempre a nossa emigração, onde nós sempre tivemos tanta ligação e tantas pessoas a emigrar. Neste próximo Jubileu da Esperança que a Igreja está a preparar, digo nós, porque os leigos também fazem parte da Igreja, como é natural, e também estão preocupados com isso. Portanto, a partir que esperança é que nós temos para dar a esse tipo de pessoas que chegam até nós, que vêm, que é que nós temos para retribuir a tanta gente que nos procura. Se nós também um dia tivemos tantos que tiveram de sair e que tiveram de procurar outras comunidades, como foram os nossos imigrantes nos Estados Unidos, na América, nas Bermudas, etc., etc. Portanto, temos que pensar desta maneira e pensarmos de uma sociedade de
emigrantes para uma sociedade de imigrantes, que é o que está a acontecer e vê-los como uma mais-valia na nossa economia, na nossa, no nosso futuro, no futuro das nossas ilhas, sobretudo as ilhas mais pequenas e despovoadas. Como referiu, muitas destas famílias têm crenças e religiões diferentes. É mais urgente do que nunca um diálogo interreligioso, multirreligioso. Sim, embora, portanto, como nós sabemos, as grandes religiões espalhadas pelo mundo são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Nós vemos aqui nas Flores que essas estão presentes, o judaísmo e o islão. No entanto, as outras religiões protestantes, como os adventistas, os anglicanos, os batistas e as outras religiões, digamos, mais ocidentais, os evangélicos, os presbiterianos, os ortodoxos, tudo isto são religiões que eu reconheço e que identifico em pessoas das minhas relações, não diárias, mas das minhas relações que eu conheço e que procuro conhecer. Portanto, veja lá, religiões tão diferentes e terão que produzir sempre encontros interessantes entre as pessoas e encontros que terão de ser sempre encontros ecuménicos, porque essas pessoas, vindas desses países todos que acabei de referir há pouco tempo, desde o Azerbaijão, o Bangladesh, o Sri Lanka, os nossos concidadãos da União Europeia, são muitíssimos e devemos ter praticamente de quase todos os países, na exceção talvez do Chipre, da Lituânia e de 3 ou 4 países em que eu ainda não consegui identificar nacionalidades. Todas essas pessoas vindas de tantas diferentes partes do mundo são, uma vez que sejam pessoas ordeiras, passivas, educadas, como são de facto na sua grande maioria, nós não conseguimos registar problemas sociais nas Flores provenientes de pessoas estrangeiras. Infelizmente, os problemas mais complicados que ainda se continuam a verificar são pessoas, sobretudo com nacionalidade portuguesa, para não dizer os nossos vizinhos do lado. Portanto, essas pessoas terão que ser sempre bem-vindas e terá que sempre fazer-se algo por elas, e a nível da Igreja eu acho que é um desafio muito grande a vencer e um trabalho muito importante, e neste próximo jubileu que vamos celebrar e que com o nome do Jubileu da Esperança, eu acho que é muito importante e terá que ser forçosamente um assunto, um desafio muito grande para a nossa Igreja de todas as ilhas, com certeza, e diocesana, como eu percebo que está a ser. António Maria Gonçalves, obrigada pelo seu testemunho desta realidade que todos sabemos que está a acontecer nos Açores, mas aí, se calhar por ser um território um pouco mais pequeno, é mais identificável de todos estes imigrantes. É um fenómeno internacional, é um fenómeno nacional e é também agora um fenómeno regional. Portanto, deixamos aqui este apelo a um diálogo interreligioso para que, e poderá ser este então o mote e a solução para as nossas ilhas cada vez mais desertas, se calhar agora no processo inverso. Muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de entrevista, foi um prazer conversar consigo e havemos de falar mais algumas vezes, uma vez que agora é membro do Conselho Pastoral Diocesano, portanto, sempre que houver novidades da Ouvidoria das Flores, sinta-se à vontade para conversar connosco, está bem? Muito obrigado, muito obrigado. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.